Rodrigo, me desculpe, mas não tem lógica nenhuma Deus matar as pessoas para castigá-las. Gosto muito de você, mas tem coisa que não se explica. Bom, Mas é Ricardo, que a questão é. não é explicar no sentido de dar uma... Lembra, a morte é um intruso na história, não fazer parte do plano de Deus. Agora, com o negócio de Deus matar a pessoa, é uma linguagem humana que a gente atribui a Deus de maneira equivocada. Em primeiro lugar, de certa forma, se Deus permite a morte de todos no universo, Deus matou todo mundo. E nem sempre é para castigar. Tá certo? Porque, veja bem, Ah, sim. se eu estou trabalhando com o conceito cristão, eu vou dizer que eu nasci, você nasceu, o Sérgio nasceu, porque Deus quis. Porque se eu trabalho com a perspectiva cristã de um criador, ninguém nasceu nesse universo sem a vontade de Deus. Tá certo? Então Deus está na base da sua origem. Então você nasceu porque Deus quis. E quando você para de viver, foi porque Deus quis também? Então você vê que, na verdade, todo mundo no universo que morre é porque Deus parou de alimentar a vida dele. Mas aí não tem o que volta na ressurreição? Mas é lá na frente. Ele está falando nessa história. Que ele está colocando Deus matar pessoas para castigá-las. Certo. Deus não mata ninguém para castigar. Esse é um conceito errado. A morte, em alguns casos específicos, é a consequência daquilo que a pessoa teve. Entendi. Tá certo? Não é Deus que vai lá, igual alguém com a lupa matando formiguinhas. Esse é o primeiro conceito. Deus não é um sádico que está lá na nuvem falando assim, o que eu vou fazer? Vou soltar uns raios. Sabe o menino fica pegando lupa com o sol e esquentando? Deus não é um sádico. Então Deus não mata as pessoas para castigar. Deus não tem interesse nenhum do castigo, porque Deus é caprichoso. A Bíblia fala, eu disciplino e repreendo a que amo. Quando Deus castiga, é para redimir a pessoa. Aí você pode falar, tá, e no fim dos tempos, quando o Apocalipse fala que vai vir o fogo de Deus, vai destruir todos. Aqueles que vão ser destruídos no fim do tempo, não é que Deus está destruindo porque está castigando. Deus está destruindo porque está respeitando o livre-arbítrio. Eu vou explicar. É porque na ótica cristã, vida só existe em Deus. Não existe vida fora de Deus. Sim. Tá certo? É como não existe vida fora do universo. Não existe vida fora de Deus. Você pode até trabalhar com a hipótese de vida em outros planetas. A gente discutiu isso uma vez. Mas não existe vida fora do universo. Então, a mesma coisa eu coloco. Vida só existe em Deus. Então, nós estamos para Deus assim como o peixe está para a água. Quando a água fala para o peixe, hipoteticamente, peixe, viva, fique em mim e viva, a água não está sendo caprichosa. A água não está sendo como aquela pessoa assim, ó, peixe, se você sair de mim eu vou te matar. Não. Quando a água diz para o peixe, fique em mim, senão você não vai viver, é porque a única vida tem na água. E se o peixe deliberadamente escolhe não viver na água e ele morre, não foi a água que matou o peixe, é o peixe que teve a consequência de não querer viver na água. Então aqueles que vão ser destruídos por Deus, não é que Deus vai castigá-los, bem feito, vou castigar, puf. E antes da ressurreição final, desse juízo final, trazendo para cá, que deve ser a sua pergunta também, lembremos que eu não posso comparar Deus ao ser humano. Eu vou explicar o que eu quero dizer. No universo, na vida, existem hierarquias que fazem parte da existência. Eu não posso, por exemplo, entrar no Palácio de Buckingham. Quem sou eu? Eu não posso nem tirar foto com aquele cavalo lá que o cara pode. Mas o rei Charles, ele entra no palácio à vontade. Mas peraí, ele é tão humano quanto eu. Se ele pode entrar, eu também posso. Não, isso é ridículo. Ele pode porque ele é o rei da Inglaterra. Eu não sou. Então, por ser o rei da Inglaterra, ele pode certas coisas que eu não posso. E acabou. Tem filme que adulto pode assistir, menor de 18 anos não pode. E acabou. E a mesma coisa com Deus. Deus pode tirar uma vida, é o único que tem esse direito, porque ele a deu. Então, se eu fizer uma comparação para você entender o fato de Deus matar, é como se Leonardo da Vinci. Quanto que deve valer uma obra de Leonardo da Vinci hoje? Priceless. Quanto que deve valer a Gioconda, a Mona Lisa? Priceless. Se eu chegar agora e destruir a Mona Lisa, eu estou cometendo um crime contra o patrimônio da humanidade. Mas quando Leonardo da Vinci estava pintando, deve ter muitos quadros que ele não gostou, rasgou, incinerou,
Eu te pergunto, Leonardo da Vinci também estava cometendo um crime contra um patrimônio da humanidade? Ele cometeu o mesmo crime que eu. Ele botou fogo num quadro dele. Mas tem uma diferença. Rodrigo Silva não pode botar fogo num quadro de Leonardo da Vinci, porque eu não sou Leonardo da Vinci para fazer outro. Mas Leonardo da Vinci pode, porque ele pode fazer outro. Deus pode tirar uma vida, porque ele é capaz de dá-la novamente. Então falar Deus matar como se Deus fosse um assassino em série é não entender a faceta do que significa ser Deus.